Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os espectadores do Centro Santa Catarina de Sena. Meu nome é Nelson Azevedo, sou um dos diretores do centro e professor, e aqui mais uma vez estamos com o padre Marcelo Henrique, da Diocese de Marília. Hoje vamos tratar a segunda aula da nossa série sobre o sacerdócio católico. Na primeira, explicamos um pouco sobre o celibato à luz do Papa Bento XVI e do cardeal Robert Sarra, e hoje vamos tratar um pouco do sacramento da ordem, nas suas definições, os seus escalonamentos, entre outras coisas. Então, Padre Marcelo, seja bem-vindo, e sua bênção e sua oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus abençoe a todos, é uma alegria de novo estar aqui com vocês. Peço novamente, então, atenção, carinho de vocês em, mais uma vez, assistirem essa aula e poderem, que pode ajudar vocês, né, a compreender o sacramento da ordem para amar mais o sacerdócio, né, e os ministros ordenados e rezar mais por nós. Vamos, então, rezar para invocar a bênção de Deus, a proteção divina sobre essa nossa aula. In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. En te inducas en tentaciones, sé que liberas a malo. Amém. Amém. In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, padre, seja bem-vindo. E, afinal, como devemos compreender o sacramento da ordem? É com o senhor, padre. Muito bem. Muito bem, meus caros amigos. Vamos lá, né? Na força e pedindo a proteção e a bênção também de Nossa Senhora. Bom, a gente falou na aula passada sobre o sacerdócio, mas relacionando com o celibato, né? O porquê o celibato a partir daquela intervenção de Bento XVI e do cardeal Robert Sarra, logo depois ali do sínodo da Amazônia, discussões sobre celibato, sobre padres casados, mas agora nós queremos focar mais, né, com uma lupa, no sacerdócio em si, no sacramento da ordem e nos seus diversos graus, né? Falar um pouco, mas sobretudo falar da base, do porquê existe o sacramento da ordem, de porquê isso realmente é uma coisa que vem de Deus, que não é invenção da igreja, né? Não é invenção humana, mas vem do próprio Deus, e nós podemos ver isso pela Sagrada Escritura, pelo ensinamento dos santos padres, né, aqueles que nos precederam, que refletiram e escreveram sobre a nossa fé, e o que ensinou o magistério da Igreja ao longo dos séculos. Então, peço para ir para o slide e para a gente colocar aqui o programa da nossa aula de hoje, né, os fundamentos do sacerdócio católico. E aí vem, então, sobretudo, né, o tema do sacramento da ordem, porque o diaconato, por exemplo, né, é um grau do sacramento da ordem, mas não é sacerdócio, não é sacerdócio. Agora, o episcopado e o presbiterado são graus da ordem, ao mesmo tempo são sacerdócio. Pois bem, então os pontos são esses: a fundamentação bíblica, vamos lá na Sagrada Escritura, a partir desses pontos, né? O fim do sacerdócio do Antigo Testamento e o início do sacerdócio do Novo Testamento. Depois, os outros textos do Novo Testamento que falam a respeito do sacerdócio e, de modo geral, do sacramento da ordem. Depois, o segundo ponto, a fundamentação na tradição e no magistério da Igreja. Aí, vendo um pouquinho com mais detalhe em cada ponto, o testemunho de São Clemente Romano, que é lá do início da Igreja, o quarto Papa da Igreja Católica. Aí o testemunho também dos padres apostólicos e dos padres apologistas, que viveram bem no início ali da Igreja, tiveram contato, né, alguns deles contato mesmo com os apóstolos. Depois vamos ver o Concílio de Trento, que sistematiza, né, a doutrina católica sobre o sacerdócio em resposta à Reforma Protestante, que negava o sacerdócio.
um trecho da Lumen Gentium, porque nesse ponto o que nos atrai aqui é que clarifica o episcopado como um grau do sacramento da ordem que imprime caráter, porque até então era um ponto que estava um pouco em aberto na teologia católica. Mas esse trecho, né, desse documento do Vaticano II clarificou, falou, o episcopado é a plenitude do sacerdócio, é um grau da ordem e imprime caráter, quer dizer, imprime um caráter na alma que é indelével, assim como o diaconado e o presbiterado. E aí vamos falar um pouco das orações consecratórias de cada rito de ordenação, a oração pela qual o bispo ordena aquele é, homem, diácono, depois ordena padre, depois ordena bispo. Pois bem, vamos lá então nesse primeiro ponto, meus caros. E retomando um pouco da aula passada, quem assistiu à aula passada vai ver que nós estamos retomando os pontos para avançar mais. Então, esse ponto, por exemplo, nós vimos na aula passada. Morre o sacerdócio levítico e é instituído o sacerdócio da nova aliança. O sacerdócio levítico é aquele baseado, justamente como o nome diz, na tribo de Levi. Então, das 12 tribos de Israel, que levam os nomes dos filhos de Jacó, né, em geral, a não ser um outro ali diferente, mas em geral são filhos do patriarca Jacó, aí um pouquinho de Bíblia, né, que por sua vez é filho de Isaac e é neto de Abraão, o patriarca primeiro chamado por Deus ali para formar o povo de Israel. Então, esse sacerdócio da tribo de Levi se formou não lá na época de Jacó, na época dos primeiros patriarcas. Se formou a partir de Moisés, quando o povo saiu do Egito. Se calcula mais ou menos para o ano 1250 a.C., a saída do povo do Egito. E esse povo, então, ficou 40 anos no deserto, e foi lá no deserto, no Monte Sinai, que Deus instituiu o sacerdócio da tribo de Levi. Então, quando eles entraram na Terra Prometida, cada tribo recebeu uma porção da terra. Cada tribo recebeu ali um trecho para um território para se estabelecer, para se sustentar, enfim. Mas a tribo de Levi não recebeu nenhum território, porque a herança dessa tribo, é o Senhor. Eles deveriam viver do serviço a Deus. Né? O sumo sacerdote, a autoridade máxima do religiosa do povo de Israel, os sacerdotes, que serviriam os sacrifícios, que ofereceriam diariamente os sacrifícios no templo, e os levitas, quer dizer, aqueles membros da tribo de Levi, que ajudariam os sacerdotes no serviço sagrado no templo. Então, meus caros amigos, irmãos em Cristo, o sacerdócio do Novo Testamento está ligado a uma tribo, né? Uma tribo que não tinha terra, que deveria viver do serviço a Deus, ou seja, das doações das outras tribos. Se o serviço era a Deus, como que eles iam viver, comer, beber, se sustentar? Por causa dos dízimos, né, que as outras tribos davam para Deus. Então, eles viviam do serviço a Deus, porque a herança deles era melhor, né, como diz o Salmo 15. O Senhor é minha taça, minha herança. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. É o que a gente vê, né, lê no Salmo 15, como vimos na aula passada. Mas o sacerdócio levítico terminou com a vinda, com a morte e ressurreição do Senhor, e esse término se tornou visível, se tornou assim um fato histórico também, não só um fato espiritual, teológico, porque a morte de Jesus, em tese, né, humanamente falando, não mudou o serviço do templo. O serviço do templo continua acontecendo, os sacerdotes levitas, o sumo sacerdote. Mas 40 anos depois da morte de Nosso Senhor, com a igreja, né, já agindo no mundo, espalhada por todo o Império Romano e mesmo fora dele, e evangelizando o mundo, o Templo de Jerusalém é destruído pelos romanos. E aí acaba também, historicamente falando, o sacerdócio dos judeus, porque não tinha mais templo, e os sacrifícios só podiam ser oferecidos no Templo de Jerusalém. Se não tinha mais Templo de Jerusalém,
não acabou o sumo sacerdote, acabou o sacerdote, acabou o levita, né? Mesmo os filhos de Levi, dessa tribo, que sobreviveram, que muita gente morreu, que Jerusalém ficou sitiada, cercada, por praticamente 4 anos, foi a guerra entre os judeus e os romanos. Quando muitos sacerdotes morreram, levitas morreram, mas os que sobreviveram não tinham como continuar um serviço sacerdotal. Então, esses dois fatos são muito importantes. Teologicamente, o sacerdócio levítico acaba quando o Senhor, o sumo sacerdote verdadeiro, Jesus Cristo, que não é por sangue, não é sacerdote, porque nosso Senhor é da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Relembremos isso. Mas, na sua encarnação, ele se torna sacerdote, porque ele é capaz de oferecer a sua vida pelo mundo, oferecer a vítima, que é ele mesmo, não um animal, não um touro, não um passarinho, não uma ovelha, um cordeiro, mas ele mesmo se oferece para a salvação do mundo inteiro. Por isso que se rasga o véu do templo, como diz o Evangelho de Mateus e algum outro sinótico, se não me engano, se rasga o véu do templo porque o templo terminava sua função de unir o céu com a terra, porque agora era um novo culto na Eucaristia, com os novos sacerdotes, o sacerdócio de Cristo, participado pelos apóstolos e pelos sucessores dos apóstolos, aqueles a quem os apóstolos encarregariam de continuar a missão. Então, um só sumo sacerdote, e desse sumo sacerdote, outros homens fariam parte, colaborariam, né? Então, começou o novo culto. Por isso que nosso Senhor também fala no Evangelho, destruir esse templo, em 3 dias o reconstruirei. E São João fala o seguinte, ele falava do templo do seu corpo. Então, assim como o templo era o lugar do encontro com Deus a partir da morte e ressurreição de Jesus, o lugar do encontro com Deus é o corpo de Cristo. É o próprio Senhor morto e ressuscitado, que renova o sacrifício da cruz, que renova a sua oferta ao Pai toda vez que a missa é celebrada e nos dá em alimento o seu corpo e seu sangue para fazer também de nossa alma o templo de Deus, né? O templo do Espírito Santo e para fortificar, fazer crescer a vida da graça que reside em nós pelo batismo, pela graça santificante que nós recebemos e que nós mantemos enquanto não cometemos pecado mortal, ou que recuperamos depois da confissão. Pois bem, continuemos aqui. O novo sacerdócio de Cristo, é bom destacar isso, não é um sacerdócio carnal, é um sacerdócio espiritual. Para ser sacerdote no Novo Testamento tem que ser chamado para isso. Enquanto no Antigo Testamento bastava ser da tribo de Levi, e para ter sacerdote, bastava que os sacerdotes tivessem filhos, os levitas se procriassem e garantissem o futuro do sacerdócio. Agora, no Novo Testamento, não é mais assim. Para ter sacerdote, tem que ter oração para que Deus chame homens para exercer essa missão e para que esses chamados aceitem a missão. Por isso que nosso Senhor fala, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a colheita. Porque agora não era mais assim, sou filho de sacerdote, vou ser sacerdote. Não. Agora dependia do chamado. Por isso que nosso Senhor chamou. E aqueles homens pertenciam a diversas tribos diferentes, né? E nem se fala das tribos a que eles pertenciam, porque já não era mais necessário pertencer à tribo de Levi para ser sacerdote. Nosso Senhor mudou isso. Agora é um sacerdócio espiritual, visível, sim, sacerdotes visivelmente ordenados, que exercem visivelmente a sua missão. Olha, a visibilidade do sacerdócio é fundamental, mas a partir de um chamado de Deus, e não a partir de uma linhagem familiar. E depois, então, por esse sacerdócio, nosso Senhor inaugura o verdadeiro culto em espírito e verdade, como ele diz para a samaritana, né? Onde o culto não acontece mais no Templo de Jerusalém,
ou lá no Monte Garizim, como faziam os samaritanos, mas é um culto em espírito e verdade, que pode acontecer no mundo inteiro, no lugar mais rico, no lugar mais pobre, da, da, no, no, nos trópicos ou nas regiões geladas, né, do Ártico, da Antártida, enfim, não tem mais. Onde houver um sacerdote, onde houver pão e vinho, é possível ter o culto em espírito e verdade que nosso Senhor nos garante. E depois, então, para concluir esse ponto, os sacerdotes existem para que, por meio da Santa Missa e dos demais sacramentos, todos os membros da Igreja, corpo de Cristo, entrem neste verdadeiro sacrifício e vivam a verdadeira obediência amorosa ao Pai. O nosso alimento, como o de Cristo, tem de ser fazer a vontade do Pai. Voltemos para visualizar novamente esse ponto, para a gente entender bem. Agora, então, vamos a outros textos do Novo Testamento, porque é bom deixar isso muito claro. Eu peço, então, ao Nelson que nós voltemos para a câmera, voltar para ir para esses textos, porque é importante, meus caros, deixar claro que existe um ministério ordenado, porque isso é confuso para os católicos, mas também para os protestantes, né, de que existe realmente no Novo Testamento um ministério sagrado, ordenado. Os protestantes aceitam assim, alguém tem que guiar a comunidade, tem que ter lá um pastor, tem que ter um ancião, mas não é que eles não entendem como um sacramento, uma transmissão dos poderes dos apóstolos, do poder de perdoar os pecados, do poder de ensinar, do poder de governar a igreja. Não, eles entendem assim, nós somos uma comunidade, né, cada um tem o dom do Espírito Santo para ler e interpretar a Bíblia, mas nós temos que nos organizar aqui. É ruim cada um ir para o seu lado e ficar separado. Então é mais conveniente que a gente fique juntos e por isso tem que ter alguém para liderar. Tem que ter alguém aí para nos indicar mais ou menos o caminho. Mas, né, a igreja não tem, a parte visível da igreja não é importante, porque a igreja, para os protestantes, é uma realidade é, invisível, né? Enquanto a igreja católica sempre, né, a partir do seu fundamento em Cristo, sempre ensinou que é preciso ter adesão visível à igreja, professar a verdadeira fé católica, né, o mesmo creio, participar dos mesmos sacramentos, os 7 sacramentos, né, cada um no seu nível e de acordo com a sua vocação, mas reconhecer esses sacramentos comuns e na obediência à mesma hierarquia. Então, para ser católico, tem que ter essas 3 condições. Então, tem uma coisa espiritual, que é a seiva espiritual que circula por aí, o Espírito Santo é a alma da igreja, como nós sabemos, mas essa parte espiritual se manifesta também visivelmente por né, o Santo Padre, que governa visivelmente a igreja, os bispos em comunhão com ele, que governam visivelmente a igreja, os sacerdotes em comunhão com o bispo, né, que conduzem o povo, que dão sacramentos visíveis, que ensinam uma doutrina que tem que ser fiel ao que a igreja sempre ensinou, e assim segue a vida. Então, para os protestantes, é difícil entender essa questão de padre, de bispo, de papa, e aí aqueles títulos, né, que não são de origem apostólica, né, nem de origem divina, mas que fazem parte da igreja para facilitar o serviço sacerdotal na igreja, né, usar título de alguns bispos que têm o título de arcebispo, né, alguns bispos que têm o título também de cardeal, enfim, eles não entendem nada, acham que é tudo isso uma grande besteira, uma grande coisa para justificar um falso culto, né, um culto anticristão e demoníaco, em última análise. Então nós temos que deixar muito claro isso aqui, e é só uma seleção de textos aqui, meus caros, porque não tem como pegar tudo, mas uma seleção de textos bíblicos a respeito. Primeiro ponto é o fato de que nosso Senhor chamou os apóstolos, né, e enviou os apóstolos. Isso é reconhecido, assim, um ponto pacífico, vamos dizer assim, que Cristo chamou os 12 apóstolos, que estava junto com eles, que ensinou, que formou. O problema, né, é no fato de que esses apóstolos morreram e que outros homens continuaram a missão deles. Aí que está o problema que causa confusão. Mas o fato é que nós vemos já em São Paulo, no apóstolo São Paulo, também no apóstolo São Pedro,
essa continuidade do ministério apostólico em homens que não foram chamados diretamente por Cristo, mas que foram chamados, sim, pelo Espírito Santo, mas sobre quem os apóstolos impuseram as mãos e transmitiram, né, o seu poder, a sua autoridade espiritual. Então, os apóstolos se consideravam, segundo o testemunho de São Paulo, como delegados de Cristo, tendo recebido graça e um encargo de apóstolos para conduzir em seu nome todos os povos à obediência da fé. Como servidores, como São Paulo em Romanos 1:5, como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, 1 Coríntios 4:1. Mas eles começaram a usar esse poder depois da morte, ressurreição, ascensão, depois da efusão do Espírito Santo em Pentecostes, e transmitiram esse encargo por meio da imposição das mãos para outros homens. Então, nós vemos isso em Atos 6, em Atos 14, 22, em 1 Timóteo 4, 14, em 2 Timóteo 1:6, em Tito 1:5, aqui eu coloco para vocês procurarem depois, então, essa sequência, para quem quiser aprofundar mais. Então, nós vemos lá o termo episcopos, que quer dizer vigilante, aparecer em Atos dos Apóstolos 20, no discurso de São Paulo aos presbíteros de Éfeso. Depois nós vemos em 1 Pedro, capítulo 5, de 1-2, o termo diácono também, que aparece, diácono Filipe, por exemplo, que não é o apóstolo Filipe, é um diácono, no capítulo 8, versículo 5 e 38, nós vemos o seu trabalho de evangelização. E nós vemos em Tiago 5,14, na epístola de Tiago 5,14, o papel dos presbíteros em consolar os doentes com a unção, para que eles tenham os pecados perdoados, e que, se for da vontade de Deus, tenham também a cura física, que é a raiz também do sacramento da unção dos enfermos. E São Paulo fala dos carismas que existem na igreja, os diversos carismas, como ele lista em vários momentos na sua primeira carta aos Coríntios, mas ele fala que todos esses carismas estão subordinados ao ministério apostólico, conforme ele diz em 1 Coríntios 14, 26, e os versículos seguintes. Pois continuou a hierarquia, porque nosso Senhor falou que estaria com eles até o fim do mundo. Aqui é um ponto fundamental. A continuação dos poderes hierárquicos resulta necessariamente da indefectibilidade da igreja, querida por Cristo, segundo a promessa que ele fez: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, lá em Mateus 28, 20, o que supõe que o ministério apostólico continue nos sucessores dos apóstolos. Afinal, os apóstolos não ficaram. Se nosso Senhor falasse apenas dos apóstolos, aqueles homens concretos apenas, não faria sentido falar até o fim do mundo, porque os apóstolos morreriam, né, antes do fim do mundo, como de fato morreram, e há milhares de anos morreram, né, quase 2000 anos. Então, se fala até o fim do mundo, e convosco, esse convosco é com o conjunto da igreja, mas de modo especial com os sucessores dos apóstolos que iriam continuar essa missão. Então, nós vemos em 2 Timóteo 4, 2, 5, o fato de que São Paulo transmitiu o poder apostólico justamente a Timóteo, né, também a Tito. E, por exemplo, nós vemos, depois que surge, já bem cedo na igreja, o episcopado monárquico. O que é o episcopado monárquico? Um bispo governando uma diocese, né, que é um conjunto de presbíteros, diáconos, fiéis leigos, né, virgens consagradas, que estão no território, e aquele bispo faz as vezes de Cristo naquele lugar, com a colaboração dos sacerdotes, também chamados de presbíteros. Isso se formou muito cedo mesmo, na igreja, porque justamente era a vontade de Cristo, né, que isso acontecesse, e todos submetidos ao Papa. Depois nós vamos ver isso com citações mais
mais claras. Se nós pegarmos aqueles trechos lá de Apocalipse, aquelas famosas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse capítulos 2 e 3, tem a carta à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira. Cada uma dessas igrejas é uma diocese, na verdade, né? Em outros termos, como a gente falaria hoje, assim, mais comumente, são dioceses, cada uma com um bispo e o anjo, que fala assim, ao anjo da igreja que está em Esmirna, segundo uma exegese, quer dizer, uma interpretação, ir até a fonte do texto que ele quer dizer. Segundo uma exegese bem tradicional, aqui se fala dos bispos. Os anjos são os bispos que governam aquelas dioceses. Então, isso está lá, as citações estão apresentadas para quem quiser, então, ver. Eu peço, então, para voltarmos à tela. Então, nós temos aí na tela, agora o outro ponto, a fundamentação na tradição e no magistério. Quando a gente fala de tradição, a gente pega as vozes que mostram que a tradição é aquela parte da revelação que não foi escrita. A parte da revelação que foi escrita é a Sagrada Escritura, nos seus 46 livros do Antigo Testamento e nos seus 27 livros do Novo Testamento. Alguém aí sabia disso? De o nome, a quantidade de livros de cada testamento? Tem que saber. Esses números são bons de a gente memorizar, mas tem uma parte da revelação que não foi colocada assim explicitamente por escrito. Muita coisa que Nosso Senhor fez, que Nosso Senhor quis, que Nosso Senhor ensinou, foi transmitido de outra forma, por meio da tradição, por meio da prática, da pregação dos apóstolos, que foi continuada depois nos outros, os bispos, os sacerdotes que se seguiram, e que não está de modo claro na Bíblia, mas que foi ensinado por Cristo, foi ensinado pelos apóstolos. Então, por isso que fala da tradição apostólica, porque faz parte da revelação. Então, muita coisa nós vamos ver, que nós vemos nos Santos Padres, nos primeiros padres, de modo especial, é a voz da tradição, é a voz daquelas práticas e ensinamentos da igreja que também fazem parte da revelação, embora não estejam, repito, na Sagrada Escritura de modo explícito. Né? E nessa primeira voz, eu gostaria de pegar aqui algumas vozes, alguns trechos de São Clemente Romano. São Clemente Romano foi o quarto Papa da Igreja, São Pedro, São Lino, Santo Anacleto e depois São Clemente. E São Clemente se tornou Papa, vemos aí na tela que ele morreu em 97, mas ele se tornou Papa em 88, né, apenas aí 20 anos depois da morte de São Pedro. São Pedro, segundo a tradição, morreu ali pelo ano 67. E ele se tornou Papa em 88, mas já estava lá antes. São Clemente já estava lá antes. Para se tornou Papa foi a última fase de uma vida, né, dedicada ao Evangelho desde quando se converteu. Se tornou diácono, sacerdote, bispo, né, para depois se tornar o Santo Padre, o Papa. Então, pegando também aquilo que já vimos na aula passada, do Bento XVI, ele nos traz uma citação que mostra que, desde cedo, aqueles ministérios da antiga lei passaram para os ministérios da nova lei, e a igreja entendeu que havia uma transição, então, que tinha passado. Então, nós vemos aí no texto, os ministérios cristãos, episcopos, presbíteros, diáconos. Episcopos é o bispo, presbíteros é o presbítero ou sacerdote, diáconos são termos gregos. E aqueles que estavam regulamentados pela lei de Moisés, como eu disse lá atrás, somos sacerdotes, os sacerdotes e os levitas, estão lado a lado, estão em relação um com o outro. Porque no Novo Testamento, o sumo sacerdote é o episcopo, o sacerdote é o presbítero, ou sacerdote também. E o levita, que está ali dedicado ao serviço do sacerdote e do sumo sacerdote, agora é o diácono. Diácono quer dizer justamente serviço, né? E aí São Clemente fala
nós devemos fazer, aí no trecho que está em negrito, no trecho maior que está em negrito, nós devemos fazer com ordem tudo o que o mestre ordenou fazer segundo os termos fixados. Ele ordenou que as funções litúrgicas se cumprissem não pelo acaso ou sem ordem, mas em tempos e momentos determinados. Meus caros, a gente não vê na Bíblia Nosso Senhor falando de modo claro, ó, tem que fazer isso na liturgia. Ó, tem o bispo, tem o presbítero, tem o diácono. Não tem isso na Bíblia. Onde está na Bíblia, né? A famosa pergunta que a gente ouve aí. Onde está na Bíblia? Mas, gente, aqui também vale aquela frase que tem que ser sempre repetida por nós para deixar claras as ideias. Tudo que está na Bíblia é verdade, foi revelado por Deus. Mas nem toda a verdade está na Bíblia. Nem toda a verdade revelada por Deus está na Bíblia. Será que o que Nosso Senhor quer que a gente faça, que a gente viva, é só o que está contido nos 4 evangelhos? Mas a igreja que ele fundou existe antes de serem escritos os 4 evangelhos. Existe antes de serem escritos os textos do Novo Testamento. A igreja que ele fundou, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, essa igreja foi quem discerniu, a partir da tradição, a partir daquilo que ela recebeu de Cristo, foi ela que discerniu quais textos são verdadeiros e quais textos eram falsos, quais textos eram inspirados por Deus para colocar na Sagrada Escritura, quais textos não eram inspirados por Deus. Foi a igreja que fez esse trabalho. Por quê? Porque recebeu autoridade. Então, a Bíblia existe depois da igreja, veio depois da igreja. Então, a igreja é o fundamento, a igreja é o critério, porque é a igreja que recebeu o depósito da fé. E a igreja que recebeu, então, o depósito da fé, que reconheceu a Escritura e que também guarda a voz da tradição, aquilo que não está escrito na Bíblia. Então, nós vemos aqui, ó, São Clemente fala que Nosso Senhor fala que as funções litúrgicas têm que ser cumpridas não sem ordem, mas em tempos e momentos determinados. Quer dizer, ele disse isso, mas não foi colocado na Bíblia. Mas a igreja fez isso por meio da tradição, por meio da sua prática, que desde o início foi de dividir entre bispo, presbítero, diácono, e o Papa, né, o bispo de Roma, à frente da igreja inteira, presidindo na caridade a igreja inteira. Então, Nosso Senhor fez muita coisa, falou muita coisa que não está na Bíblia, mas que tem que ser aceita, tem que ser vivida porque foi transmitida pela autoridade da igreja. Então, aqui também, olha que coisa interessante essas duas passagens aqui que nós pegamos de São Clemente Romano. Também outras cartas, são várias cartas aos Coríntios que ele escreveu, mas aí está uma delas, ó. Pregando pelas cidades e campos, eles provaram no Espírito Santo suas primícias, quer dizer, eles provaram no sentido de comprovar aqueles homens que se converteram e que começaram a ser ordenados para o serviço da igreja. E os instituíram como bispos e como diáconos dos futuros crentes, quer dizer, aqueles que se converteriam. E olha esse trecho aqui que interessante, meus caros amigos e irmãos. Nossos apóstolos também souberam por nosso Senhor Jesus Cristo que haveria querela, quer dizer, briga, discussão, a respeito da dignidade do episcopado. É por isso que, na sua presciência do futuro, quer dizer, no conhecimento prévio do futuro dos apóstolos, porque souberam de nosso Senhor, eles instituíram estes, né, homens como bispos, que dissemos e em seguida puseram esta regra, que depois de sua morte, outros homens comprovados sucederiam a seu ministério. Olha o que a voz da tradição aqui falando. Olha a voz da revelação que não está na Bíblia, mas que tem que ser aceita por nós, porque nós fazemos parte da igreja, que vem antes da Bíblia, né? E que também recolhe a voz das outras partes que não estão na Bíblia. Nosso Senhor tinha previsto, então, para os apóstolos que a questão do episcopado ia dar confusão. Então, ele definiu que depois da morte, né, esses homens fossem colocados no ministério, que depois esses outros homens também fossem substituídos no ministério episcopal, isso até o fim dos tempos, até a segunda volta de Cristo. Que coisa impressionante. Então,
nós não vemos na Bíblia Nosso Senhor falando de bispo, Nosso Senhor falando de episcopado, Nosso Senhor falando de padre, de diácono, mas ele falou, mas ele falou e os apóstolos deram as instruções claras. E nós vemos aqui na voz de São Clemente, que é alguém que está lá no começo, e, e falando que os apóstolos já sabiam que ia acontecer problema e que por isso tomaram as precauções para que a igreja continuasse de pé, mesmo com esses problemas. Olha a voz da tradição, a voz da revelação divina, e mostrando e comprovando que nosso Senhor quer, quis e quer o ministério sagrado, bispo, padre e diácono. Continuemos então com esses outros testemunhos também muito verdadeiros e interessantes, porque são lá do começo da igreja. Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107, morreu em Roma, né, mas foi bispo lá em Antioquia da Síria. São Justino, que morreu em 165, um pagão convertido ao cristianismo, que escreveu vários livros para defender a verdade da fé católica, um grande, para a São Justino. E Santo Ireneu, alguns escrevem Ireneu, outros escrevem Irineu, depende, que morreu no ano 202, bispo, tem origem lá na Ásia Menor, onde hoje é Turquia, mas exerceu o episcopado lá em Lyon, na França. São outras testemunhas preciosas da existência do episcopado monárquico, que esse é o bispo numa diocese governando todos os outros fiéis. E então Santo Irineu Santo Inácio, melhor dizendo, fala isso de modo claro. E Santo Irineu faz a lista dos primeiros bispos de Roma, que tem erro de digitação, primeiros bispos de Roma, né? Começando com São Pedro e chegando a seu 12º sucessor, Santo Eleutério, que era o Papa na época em que ele escrevia, né? Lá pelo ano 180, mais ou menos. E Tertuliano, que não é santo, que caiu em heresia depois, mas é um grande escritor eclesiástico, nos informa que São Policarpo, que morreu mártir, já idoso, acho que 85 anos, se não me engano, morreu mártir no ano 155, foi constituído bispo pelos próprios apóstolos, especialmente São João, e demonstra, então, a verdade da fé católica a partir da origem apostólica dos bispos da Igreja. São testemunhos, assim, que clamam, né, nos nossos ouvidos. São esses testemunhos. Agora vamos, então, para os concílios ecumênicos. Vamos voltar, então, para a nossa câmera. Concílio ecumênico aqui tem que ser bem, quer dizer concílio de todos os bispos da igreja, onde todos os bispos da igreja são convidados a tomar parte, né? Concílio Ecumênico de Trento, Concílio Ecumênico Vaticano II, que envolve toda a oicumene, né? Um termo grego que significa conjunto do mundo, né? O mundo habitado, né? O mundo, vamos dizer assim, onde se tem, então, os cristãos. Então, todo o mundo católico, os bispos convocados para esse concílio. Pois bem, o Concílio Ecumênico Vaticano, né, tem o Vaticano I, que foi em 1869, que teve que ser interrompido por causa da invasão de Roma pelo exército italiano, mas temos também o Vaticano II, que é o mais recente, e o Concílio Ecumênico de Trento, que aconteceu entre os anos 1545 e 1563. E nesse concílio, dentre tantas coisas, se definiu de modo muito claro a doutrina sobre o sacramento da ordem, deixando então, rebatendo então a negação protestante da verdade do sacramento da ordem. Pois bem, vamos aqui ver alguns trechos do Concílio Ecumênico de Trento, na seção 23. Foram várias sessões. Na seção 23, que foi promulgada, né, em 15 de julho de 1563, já no finalzinho do concílio, se fala o seguinte: olha lá o que o Concílio de Trento nos diz. Lembrando que os protestantes, que, né, surgiram décadas anteriormente a isso, passaram a negar o sacerdócio. Lutero, por exemplo, falava que a missa era a maior blasfêmia que existia. Falar em sacrifício de Cristo. E que esse negócio de bispo, de papa, é tudo coisa do anticristo. A igreja é a grande meretriz, a grande prostituta do Apocalipse, a grande Babilônia, porque inventou esse monte de coisa
esse monte de besteira. Mas aí o Concílio de Trento ensina o seguinte: os sacrifícios e o sacerdócio de tal modo estão unidos por determinação de Deus, que tanto um como o outro se encontram em cada lei. Como, pois, no Novo Testamento, a Igreja Católica recebeu por instituição do Senhor o santo e visível sacrifício da Eucaristia, devemos também confessar que nele há um novo sacerdócio visível e exterior, para o qual o antigo se transferiu. Então, olha só o argumento do concílio. Olha, ninguém pode negar que existe um sacramento, a não ser quem está de muita má fé mesmo, né? Pela Sagrada Escritura, não tem como negar que existe um novo sacrifício, uma nova aliança, que é a Eucaristia. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, como nosso Senhor disse na última ceia. E que ele, ao morrer na cruz, quis consumar aquilo que ele antecipou na última ceia. Quis consumar, entregar a sua vida, derramar o seu sangue, oferecer o seu corpo para a nossa salvação. Então, já que existe um sacrifício, o novo sacrifício de uma nova aliança, também tem que existir um novo sacerdócio. E um sacerdócio claramente ministerial. Alguém pode falar, mas sacerdócio dos fiéis, dos batizados. De alguma forma, todo batizado pode oferecer a sua vida, oferecer os seus dons, tudo aquilo que recebeu de Deus nas mãos de Deus. Cada um pode fazer uma oferta, né, que agrade a Deus, da própria vida, da própria inteligência, das próprias dores. Mas existe um sacrifício visível, a Eucaristia. E por isso existe um sacerdócio diferente do que é dos batizados. Existe um sacerdócio propriamente ministerial que imprime um caráter na alma daqueles que o recebem e que os faz viver um novo estado de vida. É um estado de vida totalmente dedicado ao sacerdócio, ao ministério sagrado, no caso dos diáconos, ao sacerdócio, né, no caso dos padres, também ao sacerdócio, mas de uma forma plena, a plenitude do sacerdócio, no caso dos bispos. Tá certo? Muito bem. Depois, no capítulo 3, dessa mesma seção 23 do Concílio de Trento, se diz que a ordem é um verdadeiro sacramento, sendo manifesto, segundo o concílio aqui, sendo manifesto pelo testemunho da Escritura, pela tradição apostólica e pelo unânime consenso dos padres, que pela sagrada ordenação ministrada com palavras e sinais exteriores, todo sacramento tem matéria e forma. Qual é a matéria da Eucaristia? O pão e o vinho, e a água, colocado um pouquinho no vinho. Qual é a forma? É a fórmula de consagração. Mas para ter sacramento tem que ter ministro também. Tem que ter um ministro idôneo para celebrar aquele sacramento. Para celebrar o sacramento da Eucaristia, só o sacerdote ou o bispo, e evidentemente também é sacerdote num grau, né, mais pleno. Para celebrar o batismo, em condições normais, o sacerdote e o diácono. Mas em questões extraordinárias, em ocasiões urgentes, qualquer pessoa pode celebrar o batismo, né? Pode batizar uma pessoa. O sacramento da crisma, ministro normal, né? Uma situação normal, é o bispo. Numa situação extraordinária, com autorização do bispo, o sacerdote. Né? Mas numa situação muito extraordinária, ninguém mais, só sacerdote mesmo. Não tem como dar a crisma. Eu sou um leigo aqui, esse pessoa está morrendo, eu vou crismar ele. Não tem como. Quem celebra validamente a crisma é só o sacerdote, em questão extraordinária, ou o bispo, que é, né, em situação normal. Pois bem, então, ele fala, por meio de palavras e gestos, sinais exteriores, se confere a graça, e que a ordem é verdadeiro, propriamente, um dos 7 sacramentos da Santa Igreja. Então, o concílio afirma isso de modo claro. E também afirma o poder de ordenar, né, que os bispos têm o poder de ordenar, que o Papa, né, a Igreja tem autoridade para nomear os bispos e ordenar os sacerdotes, sem consentimento, sem prévia autorização da autoridade civil, ou autorização do povo, por exemplo. O povo vai decidir, né, diretamente. Vai votar ali se aquele fulano
pode ser padre ou não, se aquele fulano pode ser bispo ou não. O povo, dentro da lei canônica, tem que ser consultado, né? Algumas pessoas, no escrutínio que se fala, no caso para ordenação diaconal, sacerdotal, né? No caso de nomeação episcopal, consultar os bispos e algumas pessoas, sobretudo sacerdotes, que estão ali ao redor daquele candidato ao episcopado, um processo complexo, né? Mas, assim, não depende de uma votação. Ah, a maioria foi a favor de ele ser padre, de ele ser bispo, então ele vai ser bispo, vai ser padre. Ah, a maioria foi contra. Não. Ah, o governo autoriza que ele seja bispo. Ah, então pode. O governo não autoriza. Ah, então não pode ser. Não, isso aí depende da igreja. A igreja tem autoridade para nomear. Então, e ensina, então, que também imprime caráter. Que uma vez ordenado, para sempre ordenado, não tem como apagar. Pode acontecer de a pessoa deixar, né, prevaricar do sacerdócio, não querer mais ser sacerdote, ou a própria igreja afastar do sacerdócio por motivos sérios. Mas, na alma, sempre vai ser sacerdote. Assim como o batizado, o crismado, para sempre vai ser batizado, vai ser crismado. Ainda que cair no inferno, ficar no inferno para sempre. Vai para o inferno como batizado, vai para o inferno como crismado, vai para o inferno como ordenado, se bem que nós não queremos essa desgraça, né? Nem para nós, nem para os nossos, nem para ninguém, para falar a verdade, né? Então temos que rezar muito e viver a santidade de fato. Então, o sacramento da ordem, é, ao longo do tempo, não tinham os ritos e tudo mais que a igreja recebeu e que realiza, mas ficou mais claro no pontificado de Pio XII qual é a matéria e a forma do sacramento da ordem. Em 1947, o Papa Pio XII fez um documento, o Sacramentum Ordinis, né, se não me engano, uma constituição apostólica, chamada Sacramentum Ordinis, onde ele define de modo claro a matéria e forma do sacramento, da ordem, nos seus 3 graus: episcopado, presbiterado, diaconado, que é a imposição das mãos, né, o bispo impor as mãos sobre aquele que vai ser diácono, sobre aquele que vai ser padre, sobre aquele que vai ser bispo, e a oração consecratória, a oração que ele faz para consagrar aquele homem para o ministério específico que ele está recebendo. Na ordenação também tem a entrega que é um rito muito bonito, né? Quem não participou, recomendo que assistam, que participem. Entrega uma série de instrumentos de acordo com o ministério. Na ordenação diaconal, por exemplo, se recebe o paramento diaconal propriamente, na estola e a dalmática, se recebe também o evangeliário, né? Na ordenação sacerdotal, se unge as mãos do novo sacerdote, se entrega a patena com o pão, o cálice com o vinho, para o que é sacerdote. Na ordenação episcopal ou sagração episcopal, dependendo, tanto faz um ou outro falar, se na oração consecratória, se tem o evangelho na cabeça do bispo, ele recebe a unção com óleo na cabeça, recebe também as insígnias, né? O anel, o báculo, a mitra, e como sinal da sua autoridade episcopal. Enfim, tem uma série de ritos muito bonitos, muito elaborados, né, pela inspiração do Espírito Santo ao longo da história da Igreja, mas não são essas entregas, esses gestos que fazem a essência da ordenação. A essência da ordenação está na imposição das mãos e na oração consecratória. A oração que em seguida, a imposição das mãos, o padre faz sobre o bispo faz sobre aquele candidato. Então, na ordenação diaconal, só o bispo impõe as mãos e faz a oração consecratória. Se tem outro bispo ou os padres, eles não impõem as mãos. Na ordenação sacerdotal, o bispo impõe as mãos e os outros padres que estão ali também impõem as mãos. Mas só o bispo faz a oração consecratória. Na sagração ou ordenação episcopal, o bispo impõe as mãos, os outros bispos consagrantes, pelo menos mais 2 bispos, precisam estar na ordenação de um novo bispo,
e os outros bispos que estiverem também impõem as mãos, e os bispos consagrantes fazem a fórmula da oração consecratória, a parte central da oração consecratória, junto com o bispo, o sagrante principal. Então, é mais ou menos essa, né, a regra que funciona os ritos de ordenação da Santa Igreja Católica. Depois do Vaticano II, que eu tenho uma autoridade do magistério ordinário, né, que não tem nenhuma definição dogmática infalível, mas nesse ponto do sacerdócio e do sacramento da ordem, ele fechou uma questão que há séculos era tida como uma sentença certa, vamos dizer assim, mas não era totalmente resolvida, que é a noção de que o episcopado é um verdadeiro grau do sacramento da ordem e que imprime caráter. Alguns falavam, né, os escolásticos, por exemplo, que o episcopado era só uma função que se recebia, né, para exercer ali uma missão sagrada, mas que não imprimia caráter e que não dava nenhum poder a mais, era só um poder assim, porque tem que ter alguém para estar à frente. Não, mas a igreja, então, muitos já falavam no episcopado como um verdadeiro sacramento, um verdadeiro grau de sacramento da ordem, e se entendia dessa forma, porém, que ficou assim oficialmente declarado num documento solene da igreja por A mais B, assim, que falou de modo explícito e fechou a questão nesse ponto, foi a Constituição Lumen Gentium, né, de 21 de novembro de 64, que fala do episcopado como um verdadeiro grau do sacramento da ordem. Repito, não é que falou de uma coisa que não existia, de uma realidade que ninguém acreditava, não, mas que fechou uma questão que ainda dava asa para algumas polêmicas algumas vezes. Então, ele fala o seguinte: de fato, consta pela tradição manifestada sobretudo nos ritos litúrgicos da Igreja, tanto ocidental como oriental, que a graça do Espírito Santo é conferida pela imposição das mãos e pelas palavras da consagração. No caso aqui da ordenação episcopal, mas vale para as outras ordenações também. E o caráter sagrado é impresso, de tal modo que os bispos representam de forma eminente e conspícua o próprio Cristo, mestre, pastor e pontífice, e atuam em seu lugar, e atuam no lugar dele. E um pouco mais acima diz o texto: ensina, porém, o Sagrado Concílio que pela consagração episcopal se confere a plenitude do sacramento da ordem, aquela que é chamada sumo sacerdócio, lembra lá o sumo sacerdote, né? Aqui está ligado o bispo no Novo Testamento. Aquela que é chamada sumo sacerdócio e suma do sagrado ministério na tradição litúrgica e nos santos padres. Então, aqui define de forma clara que o episcopado. Muito bem. Vamos para o outro ponto. Então, eu peço que o Nelson volte para a tela. Aí nós vemos, então, de novo, nosso programa, né, nosso plano. E agora vamos para o nosso último ponto, que é a oração consecratória de cada rito de ordenação. Então, nós temos, eu coloquei na tela aí a ordenação episcopal, né? Então, aqui é o Papa Francisco ordenando um padre, que acontece no Domingo do Bom Pastor todo ano, né? As ordenações sacerdotais para a Diocese de Roma, e o Papa é bispo de Roma também, que faz as ordenações. E aqui é o Papa Bento ordenando, sagrando um bispo, porque os padres que são nomeados núncios apostólicos, os monsenhores que são nomeados núncios apostólicos, têm que ser ordenados bispos, né? Então, o normal é que o Papa ordene esses bispos, geralmente lá na festa da Epifania, no começo do ano. E aqui, no caso, é a ordenação de Dom Georg Ganswein, pelo Papa Bento XVI, no ano de 2012. Então, a oração consecratória tem o seu valor, né, na tradição da Igreja. Opa, voltar aqui. Ela é muito antiga, ela tem um valor, assim, que nós não temos nem noção
da sua antiguidade, de séculos e séculos. E toda oração consecratória, nas três ordenações, nos três graus do sacramento da ordem, tem a parte que é central, tem a parte que é a fórmula propriamente dita da ordenação, sem a qual a ordenação é inválida. É como a missa. A missa tem o cânon romano, o cânon, né? Que é o coração da missa, que começa com o prefácio que vai até o por Cristo, o perípsum, né? No rito novo, chamado de oração eucarística, oração 1, a segunda, a terceira, a quarta. No rito, na forma extraordinária, no rito antigo, é o cânon chamado cânon romano. Ainda que o padre dissesse o cânon inteirinho, né, a oração eucarística inteirinha, e não dissesse as palavras da consagração, aquela celebração não foi uma missa. Aquela consagração não aconteceu. Aquele pão e aquele vinho continuam pão e vinho. O sacrifício não foi oferecido. As almas não foram santificadas. As almas do purgatório não foram aliviadas, porque faltou a fórmula propriamente da consagração do pão e do vinho. Então, aqui também, no rito de ordenação, tem a oração consecratória, mas tem uma parte que é central, que geralmente é um parágrafo, que tem que ser recitado, senão a ordenação é nula, é inválida. Então, a oração consecratória da ordenação episcopal. Olha o trecho central que está em negrito aqui. Enviai agora sobre este eleito a força que de vós procede, o Espírito soberano, que destes ao vosso amado Filho, Jesus Cristo. E ele transmitiu aos santos apóstolos, que fundaram a igreja por toda a parte, como vosso templo, para a glória e perene louvor do vosso nome. Então, essa fórmula central fala do Espírito Santo enviado de uma forma plena. É um Espírito que dá uma autoridade plena, uma autoridade que dá àquele homem concreto, com as suas qualidades e defeitos, com as suas virtudes e pecados, o poder dos apóstolos, né? De todos os poderes apostólicos, de ensinar, de conduzir, de santificar, de celebrar todos os sacramentos, ele recebe naquele momento por essa fórmula. E vejam também que se destaca o papel do bispo né, a partir dos apóstolos, de fundar a igreja por toda parte. Porque o que constitui a igreja? O bispo e os padres e o povo em comunhão com ele. Para ter igreja tem que ter sacerdócio, tem que ter de modo especial episcopado. Porque para ter igreja precisa ter sacramentos. E sem episcopado, sem sacerdócio, não tem sacramentos. Portanto, sem sacramentos não tem igreja propriamente dita. É por isso que se fala dos protestantes, como não tem sacramento da ordem, não são igrejas propriamente ditas. Se dá o nome, né, segundo a Dominus Jesus, um documento de 2000, se dá o nome de comunidades eclesiais. Quer dizer que tem uma ideia de ser igreja, mas não é igreja propriamente dita. Porque para ter igreja, repito, tem que ter o sacramento da ordem, sobretudo a ordem episcopal, que é de onde procedem os outros graus do sacramento da ordem. A ordem sacerdotal e a ordem diaconal. Então, o poder apostólico. E fundar a igreja porque a missão da igreja acontece quando se estabelece em cada lugar o bispo com os padres, com o povo em torno dele. E a partir dessas pessoas se continua o ministério apostólico. É o que acontece nas missões da igreja. Vai lá um missionário, fica um tempo, e depois se nomeia um bispo para aquela região, que conduz os trabalhos missionários, que forma, reúne em torno de si o povo que já se converteu, que já é católico, para continuar o trabalho de conversão do povo, né, das outras pessoas que estão ali naquela região, naquele território. Então, fundar a igreja é nesse sentido, de formar uma diocese, chamada de igreja particular, do bispo, que tem a plenitude do sacerdócio, dos poderes apostólicos, e em torno dele os padres, diáconos, religiosos e todo o povo santo de Deus. Pois bem, aí continua a outra parte da oração, que fala do sumo sacerdócio, olha,
Opa, vamos lá, aqui. Ele fala do sumo sacerdócio, seja agradável pela mansidão e pureza de coração, oferecendo-vos a sua vida em sacrifício por vosso Filho Jesus Cristo. Muito bem. Eu peço então ao Nelson que voltemos a câmera para irmos para as outras duas orações para a gente encaminhar para a conclusão. Estamos quase, né, realmente terminando. Pois bem, nas outras orações consecratórias, que eu apresento para vocês agora, vamos para a oração. Alguém pode perguntar, mas padre, por que o senhor começou aqui pela oração da ordenação episcopal e não pela oração da ordenação diaconal, que é o primeiro grau a ser recebido? Né? O seminarista recebe primeiro o sacramento, né, do grau do diaconado, depois recebe o grau do presbiterado, depois, se for nomeado para isso, recebe o grau do episcopado. Por que o senhor colocou aqui primeiro o episcopado? Porque pela ordem pela ordem, a ordem histórica, vamos dizer assim, a ordem cronológica não é a ordem da dignidade, né, de cada. Então, a fonte do sacerdócio é o episcopado. A fonte do sacramento da ordem e dos demais sacramentos e da vida da igreja é o episcopado. Depois, né? Então, por isso que em primeiro lugar se coloca a ordenação episcopal. Depois, né, o sacerdócio em comunhão com o episcopal é o presbiterado e depois o diaconado. Porém, uma coisa importante, o diaconado é não só o primeiro na ordem cronológica, vamos dizer assim, né? Mas também é o primeiro porque é o alicerce do ministério sagrado na igreja. É o alicerce. O diaconato quer dizer o quê? Serviço. O diácono faz o quê? Liturgicamente, ele ajuda o sacerdote no altar, distribui a comunhão, pode fazer a homilia, proclama o evangelho, pode fazer batizados, matrimônios, pode ensinar, instruir o povo, ajudar os pobres, né, as diversas missões aí do diácono. Porém, mesmo que alguém se torne padre, se torne bispo, tem que manter esse fundamento de serviço, porque todos nós fomos chamados a servir, né, e não a sermos servidos, porque seguimos o exemplo de nosso Senhor. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir, embora ele tenha todo o direito de ser servido, né? Mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos. E ele disse em outro trecho: eu estou em vosso meio como aquele que serve, sicut qui ministrat, né, em latim, como aquele que serve. É até o lema do nosso segundo bispo diocesano, já falecido, Dom Daniel Tomazella, sicut qui ministrat, como aquele que serve. Então, sem o diaconado, o sacerdócio e o episcopado ficam sem alicerce e caem, né? E caem. Então, o sacerdote que não sabe ser diácono quer dizer que não sabe servir, que vê o seu ministério como uma carreira, né? Como uma glória, uma honra humana. Também o bispo, se não se esquece que é diácono, então está no topo da hierarquia. No caso do sacramento da ordem, ele pode ser arcebispo, pode ser cardeal, pode ser papa, mas sacramentalmente o episcopado é o grau maior, porque o papa, por exemplo, ele não é um ordenado papa. O papa é um bispo nomeado para ser o vigário de Cristo na Terra. Mas não tem ordenação de papa. O papa se torna papa no momento em que ele aceita a função. Se pergunta, né, Vossa Eminência aceita a eleição canônica para sumo pontífice? Se ele fala sim, o cardeal que foi eleito fala sim, aceito.
pronto, é Papa, né? Recebeu a autoridade de vigário de Cristo. Depois tem, né, a apresentação diante do povo, tem a missa, que se falava antigamente da coroação, né? Se fala de inauguração de início de ministério pontifício, mas ele se torna Papa naquele momento em que ele aceita a eleição canônica, ainda lá na Capela Sistina. Então, ninguém é ordenado Papa, é um bispo que exerce a função de vigário de Cristo na Terra. Então, o padre que se torna bispo e o bispo, né, em sendo bispo, precisa saber que a base é o serviço, a base é o ministério diaconal que um dia lá atrás, às vezes há décadas, ele recebeu, mas que tem que manter. Senão, vira, vira carreirismo, né, vira uma glória humana e a igreja fica desonrada, né, e as almas se perdem e as almas não se santificam, porque não se tem um zelo pela salvação das almas, pela glória de Deus, que deve ser o centro, o princípio norteador do sacerdócio. Então, a ordenação, agora sim, um pouco da oração consecratória, da ordenação sacerdotal, a parte central diz o seguinte: nós os pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí este vosso servo na dignidade de presbítero. Renovai em seu coração o espírito de santidade. Obtenha ele, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Vejam só, o segundo grau da ordem sacerdotal. O primeiro grau da ordem sacerdotal é o episcopado, né? O segundo grau, no sentido, é um grau menor, mas verdadeiramente sacerdotal, é o presbiterado. Mas ali fala dos colaboradores que ajudavam Moisés e Arão no deserto, né? Moisés e Arão foram colocados à frente do povo. No deserto se fala dos 70 homens, né? Dos 72, na verdade, que receberam o Espírito. Aqui, ó, assim no deserto comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, para que ajudassem Moisés no governo do povo. Derramaste copiosamente sobre os filhos de Arão, para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram sombras do bem futuro. Esses colaboradores de Arão, que era o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, estão em relação com os colaboradores do sumo sacerdote e bispo, né? Que precisa dos seus colaboradores e por isso existe a ordem presbiteral. E depois fala na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviaste ao mundo o vosso Filho Jesus Cristo, apóstolo e pontífice de nossa fé, aquele que se ofereceu por nós, que morreu por nós, que santificou, na verdade, os apóstolos e lhes destes colaboradores para anunciar em todo o mundo a obra da salvação. E aí, né, o bispo implora: concedei também agora a nossa fraqueza, este colaborador de que tanto necessitamos. Então, sempre a relação do sacerdócio com o episcopado, com colaboração com a ordem episcopal. Depois dessa fórmula central que eu li há pouco, que é a fórmula propriamente dita da ordenação episcopal, vem a outra parte: seja ele cooperador zeloso de nossa ordem episcopal, para que as palavras do evangelho caindo nos corações humanos, através de sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Então, fala aqui também um outro ponto importante para entender a essência do presbiterado, do sacramento, né, do segundo grau do sacramento da ordem. Seja ele juntamente conosco, né, o bispo, fala assim conosco no sentido o plural majestático, né, mas é a pessoa do bispo. Seja ele juntamente conosco, fiel dispensador dos vossos mistérios, quer dizer, dá ao povo os dons, os sacramentos, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, quer dizer, o batismo. Ganhe novas forças do vosso altar, a Eucaristia. Os pecadores sejam reconciliados, confissão, e os enfermos se reanimem, unção dos enfermos. Então, olha aí os sacramentos, né, descritos nessa prece de consagração do sacerdote, onde o bispo pede ser colaborador. E depois se fala também da função do padre de rezar
de invocar sobre o mundo a misericórdia de Deus, né? Então, o bispo continua: esteja ele sempre unido a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo, a ele confiado em favor de todo o mundo. Isso o padre faz de modo especial pela Santa Missa, que é um sacrifício de impetração também, né, de súplica, para que desça a misericórdia de Deus sobre o mundo, e também pela liturgia das horas, pelo breviário, onde o padre, recitando os salmos prescritos pela Igreja, invoca a misericórdia de Deus sobre o mundo, para que, né, as almas sejam santificadas e se tenha paz nos bens temporais para termos todos os bens eternos. E, finalmente, para terminarmos, um pouco da oração consecratória da ordenação diaconal. Se fala então do serviço, né, o que se destaca de modo especial, enquanto na ordenação episcopal se fala da plenitude do Espírito, do poder apostólico, na consagração, na oração consacratória da ordenação sacerdotal, se fala da colaboração com o bispo na missão de santificar pelos sacramentos, né, como um colaborador, celebrando a Eucaristia, confissão, unção dos enfermos e batizando. No diaconado se destaca o serviço, né, os homens que foram chamados para um serviço da caridade lá no início da igreja, para que os apóstolos pudessem se dedicar mais à oração e à pregação da palavra. E aí fala o seguinte: orai também com bondade, Senhor, este vosso servo, que consagramos como diácono para o serviço do vosso altar. E aqui a oração central, a fórmula de ordenação. Enviar sobre ele, Senhor, nós os pedimos, o Espírito Santo que o fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercer com fidelidade o seu ministério. Enviar sobre ele, Senhor, nós os pedimos, o Espírito Santo que o fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercer com fidelidade o seu ministério. E aí se fala das virtudes que devem brilhar no diácono. Ele continua a oração, né? O amor sincero, solicitude pelos enfermos e pobres, a autoridade discreta, simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito. Então, isso vale também, evidentemente, para o padre e para o bispo, porque uma ordenação não anula a outra, né? Pelo contrário, é uma parede que cresce, que é elevada em cima de um alicerce. Então, essa dimensão do ministério diaconal tem que ser vivida por nós, padres, e também pelos bispos, por toda a nossa vida, senão nós falsificamos o nosso ministério. Então, por hoje, é isso. Abro para as perguntas, depois a gente continua na outra aula com os outros pontos que virão. Tudo bem, Nelson? É com você aí agora. Maravilha, padre. Pelo delongar da hora e tendo em vista que a sua aula foi bem elucidativa, eu creio que acho que não restou nenhuma dúvida da nossa parte. Em contrapartida, a gente pede uma oração especial e a sua bênção filial, como sempre, padre. Muito bem. Vamos lá, então, rezar Nossa Senhora, invocar ela, que ilumine os nossos bispos, padres e diáconos, ilumine os seminaristas e aqueles que estão discernindo a vocação para que tenham fidelidade a Deus e à Igreja. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Padre Marcelo, muito obrigado pela sua aula, a segunda aula da nossa série sobre o sacerdócio, e convidamos todos para acompanhar o canal do Centro para a terceira e última aula dessa série, que a gente vai tratar sobre as missões católicas. Muito obrigado, Padre Marcelo, sua bênção, até a próxima aula. Deus abençoe, obrigado vocês.